Bom dia! Nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina do terceiro dia. O tema vem falar sobre justificação pela fé. Vem falar o que causou essa justificação. Como foi que entrou o pecado ao mundo? Como a salvação é possível? O subtítulo desta semana é morte por meio do pecado. O texto, para nós compartilharmos, um texto do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que perdoa todos os nossos pecados, porque aonde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Abençoa todos os seus filhos que estão assistindo esse vídeo, que vieram assistir mais tarde ou a qualquer momento. Que a tua paz, aquela paz não por ausência de guerra, mas aquela paz que nós sentimos quando nossos pecados são perdoados, que sejam na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acabei de ler, que por um homem entrou o pecado, e por um homem a salvação. Primeiro eu quero dizer para todos os ouvintes que a morte, ela não faz parte da natureza humana. Ninguém quer morrer. Quando há um caso, ou alguns casos de pessoas que querem ou até se matam, é porque elas estão vivendo um problema muito sério, muito sério, a ponto dela ir contra a sua própria natureza. Às vezes as pessoas até falam, aquele sujeito que suicidou, ele perdeu a salvação e tal. Então, eu sou mais... eu vejo essa situação Eu vejo essa situação, de certa forma, de outro ângulo. Eu acho que não é bem assim. Então, esse tipo de sofrimento é tão grande na pessoa que ela intenta contra a sua própria natureza. Então, eu creio que Deus não vai julgá-la, por um ato isolado. Bom, mas a nossa natureza humana não quer morrer. Outro fato que devemos entender é que herdamos uma natureza, ou herdamos a natureza pecaminosa, mas não somos culpados pelo pecado de Adão e Eva. Nós sofremos as consequências. Olha, na estatura física diminuída, na capacidade mental prejudicada, a morte, entre outras coisas. Como herdamos de Adão essa tendência pecaminosa, então nós cometemos pecado e em seguida nós tomamos parte, assim como ele tomou, no caso Adão e Eva, ou eles tomaram, das consequências oriundas do pecado. Sendo a maior delas, a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Ou seja, sofremos porque pecamos. Não porque estamos pagando a culpa de Adão, mas sim, ao herdarmos dele uma natureza pecaminosa, passamos a ser mortais e sujeito ao sofrimento, ou aos sofrimentos. Mas nós temos uma boa nova. O apóstolo Paulo aqui, e outras partes da Bíblia, até mesmo lá no livro de Gênesis, nós temos uma boa nova, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, Então, através de Jesus, Deus
possibilitou a oportunidade de sermos transformados e ter, assim, os efeitos do pecado tirados de nosso corpo e da nossa vida. Basta aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Com relação aqui ao que eu acabei de ler, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele deu início à sua explicação de como o pecado entrou no mundo. E ele passa, você pode notar que ele passa a insistir fortemente no fato de que Adão tenha sido uma pessoa histórica e uma pessoa real. É uma declaração direta. Paulo faz uma declaração direta que por só um homem entrou o pecado no mundo. Ele prova com todas as letras que ele acreditava que o caso de Adão e Eva, relatado no livro de Gênesis, havia acontecido de verdade. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque hoje em dia nós temos observado uma forte tendência das pessoas encararem os 3 primeiros capítulos de Gênesis como mito. Não é isso? Como mito. Ou algum tipo de parábola, ideia ou alegoria, não é? Mas considerando que tanto Paulo quanto Cristo se referiu muito ao Gênesis, principalmente com relação ao casamento, então, tanto Paulo como Cristo se referia àqueles capítulos, ou seja, esses capítulos de Gênesis, como fatos históricos e reais. Se nós rejeitarmos, nós estaremos rejeitando não apenas aí a autoridade de Paulo, mas do próprio Cristo. Considerando, por outro lado, né, que tanto Cristo como Paulo cria de fato na historicidade de Adão e Eva. É preciso nós considerarmos 2 atos históricos, né? O ato histórico de Adão, pelo qual toda a humanidade se tornou pecadora, registrado no livro de Gênesis, e o paralelo do ato histórico de Jesus, que veio para resgatar tudo que havia perdido. Lembrando que esse ato histórico de Jesus já tinha sido predito no próprio livro de Gênesis, está entre os 3 primeiros capítulos. E se cumpriu com as cartas, né? Com as cartas e com o Evangelho do Novo Testamento, confirmando esse ato histórico. Então, em Gênesis, a entrada do pecado, e com Jesus Cristo, a salvação para aqueles que creem. Então, Paulo, ele nos explica que a raça humana caiu devido ao pecado de Adão, mas que um segundo homem surgiu para resgatar a humanidade caída. Precisamente da mesma forma como no Antigo Testamento o irmão resgatava a prole de seu irmão que havia morrido, sem ter tido filho, da mesma forma Cristo, né, surgiu depois de morta a humanidade devido ao pecado de Adão, para restaurar uma humanidade real e viva. Quando eu citei isso, eu estou citando da lei do levirato, né? Quando o sujeito morria, sem deixar prole, sem deixar filho, ele casava com a irmã, no caso, a sua cunhada, né? Isso aí tinha uma visão, né? Morreu, deixando uma prole de mortos, mas Cristo vai o quê? E faz de novo, deixando aí uma prole de vivos para aqueles que aceitam aí nascer de novo, né? Então, essa é a lei do Antigo Testamento, que eu falo sobre a lei do levirato. O homem que restaurava a posteridade de seu irmão morto, sabe como que ele era chamado? Cunhado redentor. O cunhado redentor verdadeiro é Cristo, o segundo Adão. Então, ele restaurou a posteridade de Deus. A humanidade está morta, mas Cristo veio e consumou a obra. Por isso, nós não estamos mais mortos, estamos vivos. Eu e você, você que está assistindo aí ou que vai assistir, somos a verdadeira humanidade.
Quando percebemos isso, nós vamos compreender a profundidade do chamado para a vida cristã, presente no contexto mais amplo de todo esse debate de Paulo, né, em torno da figura de Adão. O mundo está morto porque é fruto da semente de Adão. Mas nós estamos vivos porque nós somos fruto da semente de Cristo. Então, tenha em mente que essa situação vida versus mortos, né? Nós temos que entender isso, entender esse contexto em que Paulo estava escrevendo aos romanos. Estávamos mortos, mas agora estamos vivos. Estávamos mortos porque somos filhos de Adão. Mas a partir do momento que aceitamos a Cristo como Senhor, tornamos filhos de Cristo. Isso se encaixa com toda a ênfase dada no Novo Testamento ao ser nascido de novo. Somos filhos naturais de Adão e por isso mesmo estamos mortos. Mas se por meio da pregação da palavra de Deus aceitarmos a Cristo como nosso Senhor, então estaremos nascendo de novo e redespertando para a vida, porque passamos a ser filhos de Cristo. Que maravilha, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.